Continuando nossos estudos sobre funções orgânicas oxigenadas, agora a gente vai ver o oxigênio fazendo ligações diferentes daquelas outras duas maneiras que a gente viu. Então, o oxigênio é capaz de fazer duas ligações e vamos supor que essas duas ligações estão sendo feitas de uma vez com um único átomo de carbono. Ou seja, o oxigênio faz uma ligação dupla com um único átomo de carbono. A gente tem aqui a presença de um grupo funcional conhecido como carbonila, ok? Então, quando o oxigênio fazia ligação com o hidrogênio e se ligava a um átomo de carbono, a gente tinha a presença do grupo hidroxila. Agora, quando o oxigênio faz as duas ligações às quais ele tem direito diretamente com o carbono, O-C, a gente tem o grupo carbonila. Esse grupo carbonila identifica duas funções orgânicas, porque depende da posição em que essa carbonila está na cadeia. Por exemplo, se essa carbonila estiver entre átomos de carbono diferentes, então, vou colocar um R para identificar aqui um átomo de carbono, 1 ou 2, né? Dependendo da sequência. E do lado de cá, vou colocar o R1 para identificar que são átomos de carbonos diferentes, tá vendo? Quando ela estiver, então, entre átomos de carbonos diferentes, você tem a presença da função orgânica conhecida como cetona. Atenção! Não é acetona. Acetona é o nome do produto, do removedor de esmalte. Cetona é uma classe de compostos da química orgânica, que tem a presença da carbonila ligada a átomos de carbonos diferentes. Se essa carbonila estiver ligada a somente um átomo de carbono, e a outra ligação que o carbono pode fazer for com o hidrogênio, a gente tem essa carbonila na pontinha da cadeia, porque o hidrogênio é porque já está finalizando ali, né, a cadeia carbônica. E aí a gente vai ter a presença da função orgânica conhecida como aldeído, ok? Então, se a carbonila estiver entre átomos de carbono, cetona. Se a carbonila estiver na pontinha da cadeia, aldeído. Agora vamos ver na prática como é que a gente faz para diferenciar um aldeído de uma cetona. Bom, quando a gente olha então a presença da carbonila e essa carbonila está entre dois átomos de carbono, você tem ali um grupo cetona. Quando você nota a presença dessa carbonila e a gente tem ali um hidrogênio ligado diretamente ao carbono da carbonila, aí a gente tem a presença de um grupo aldeído. Como é que faz para dar nome para essas substâncias que são classificadas como cetonas e aldeídos? O nome é muito parecido com a regra da IUPAC dos hidrocarbonetos e dos álcoois. O que vai mudar é o sufixo, é o final, é o que identifica a função orgânica daquela substância. Então a gente vai começar colocando o prefixo, a quantidade de átomos de carbono que você vê ali, o infixo, que vai identificar o tipo de ligação entre os átomos de carbono, e o sufixo. Quando você se depara com uma molécula classificada como cetona, o sufixo utilizado vai ser ona. Quando a molécula é classificada como um aldeído, o sufixo utilizado vai ser al, ok? Cetona entre átomos de carbono, aldeído, carbonila no final. Olha para essa molécula aqui, ela é uma cetona. Quantos átomos de carbono a gente vê aqui? 1, 2, 3 átomos de carbono. Então eu vou usar o prefixo prop. Qual que é o tipo de ligação entre os átomos de carbono? Essa ligação dupla com o oxigênio não conta, é só entre os átomos de carbono. Simples, então, infixo an. E no final, por se tratar de uma cetona, eu vou usar o sufixo
ona. Então, essa molécula aqui é conhecida de acordo com a IUPAC como propanona. O nome usual dessa molécula, ou seja, a nomenclatura pela qual ela é conhecida aqui no Brasil, é acetona. Essa substância aqui, ó, é a acetona, é a substância que dá origem ao produto acetona, que é usado como removedor de esmalte. Mas, vou repetir, não se confunda, cetona é a classe, é a função. Acetona é o nome do produto e também é a nomenclatura usual dessa substância aqui. A nomenclatura IUPAC é propanona. Então, a acetona mais conhecida é a propanona, que é utilizada nesse produto acetona que a gente usa para remover esmalte. Já essa substância aqui, ó, repara que ela só tem um átomo de carbono, tá vendo? Então eu vou usar o prefixo met. Como só tem um átomo de carbono, então eu utilizo o infixo an. Sempre o met vai estar acompanhado do infixo an, tá? E como se trata de um aldeído, no final eu vou colocar o sufixo al. Então essa molécula aqui é conhecida de acordo com a nomenclatura IUPAC como metanal. Mas a nomenclatura usual dela, o nome pela qual ela é mais conhecida aqui no nosso país, é formaldeído ou formol. Essa molécula aqui é a molécula de formol, que é utilizada na conservação de cadáveres, que também é utilizada em produtos cosméticos para alisamento progressivo. Então, o famoso formol é representado por essa estrutura aqui e também pode ser conhecido como metanal. Vamos ver mais um exemplo de cetona e aldeído. Aqui, a carbonila, ela está localizada entre átomos de carbono. Lembrando que cada pontinha representa um átomo de carbono. Então, a gente tem a presença do grupo, ou melhor, da função cetona. Aqui, a carbonila, que é o C duplo O, está diretamente ligada ao hidrogênio, está na pontinha da cadeia. Então, a gente tem a presença da função aldeído. Qual é o nome dessas substâncias aqui? Aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, eu vou usar o prefixo pent. Entre os átomos de carbono, a gente vê a presença de ligações simples. Então, eu vou usar o infixo an. E no final, como se trata de uma cetona, eu vou colocar o sufixo ona. Mas aqui, você precisa indicar a posição dessa cetona. Porque essa cetona, ela poderia estar aqui ou poderia estar aqui, ó, bem no meio da cadeia. Para indicar a posição dessa carbonila, a gente vai numerar os átomos de carbono. Assim como a gente fazia para os álcoois, para identificar a posição da hidroxila. Como essa carbonila está mais próxima do carbono, da pontinha que está aqui do lado direito, então a gente vai começar a numeração do lado direito para o lado esquerdo. Então fica assim, ó, esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, 4 e o 5. Sempre que você for numerar os átomos de carbono, você sempre começa do lado mais perto do grupo funcional, tá bom? Então, ó, essa cetona está ligada ao carbono 2, então 2, ona, ok? Aqui no aldeído, a gente vê a presença de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, eu vou usar o prefixo but. Entre os carbonos temos ligações simples, então an, e no final, como se trata de um aldeído, eu vou colocar al, butanal. O aldeído não precisa indicar a posição da carbonila? Não, porque na função aldeído, a carbonila sempre vai estar no final. Então, no final, né, ou no começo, e aí você não precisa indicar a posição da carbonila, tá? Então, sempre os aldeídos não precisa colocar a posição, mas as cetonas, que estão entre os átomos de carbono, ele poderia estar no 2, no 3, ou aqui também poderia estar, você precisa sim colocar
a posição em que esse C-O está no carbono da cadeia carbônica. E quais são as propriedades dos aldeídos e das cetonas? Aqui eu coloquei duas moléculas de cetonas, mas é só para vocês perceberem a interferência que a carbonila vai causar nas cadeias que a gente está estudando. Bom, a gente tem a presença então do oxigênio fazendo uma dupla ligação com o carbono. O oxigênio é eletronegativo, causa aqui, né, a formação de um momento dipolar negativo na cadeia. A parte hidrocarbonada vai ser positiva. Então, como a gente tem a formação desses polos, essas moléculas que têm a presença da carbonila, da C-O, elas vão realizar interações dipolo-dipolo. A gente já viu que essas interações dipolo-dipolo são interações de forças intermediárias e podem aumentar o ponto de ebulição da molécula, porque elas são mais fortes do que as interações de Van der Waals, então você vai precisar de mais energia para passar para o estado gasoso. Mas não são interações tão fortes quanto as interações de hidrogênio, que a gente vê no grupo hidroxila. Então são forças de interação intermediária, ok? Que faz com que o ponto de ebulição da molécula aumente um pouquinho. Aquela regra que eu passei para vocês nas outras funções orgânicas, de que quando você aumenta o tamanho da molécula, e aí depende, né, se você está aumentando o tamanho na parte hidrocarbonada ou se você está aumentando a quantidade de carbonilas que tem ali, nós vamos considerar que a gente está aumentando a parte hidrocarbonada, tá bom? Aumenta o tamanho da molécula, aumenta a massa molar. Aquela regra que eu passei para vocês para as outras funções continua valendo aqui para os aldeídos e cetonas. Então, aumenta o tamanho da molécula, aumenta a massa molar, aumenta a temperatura de ebulição. Então, moléculas maiores precisam de mais energia para passar para o estado gasoso. Essa parte que tem o oxigênio vai ter uma diferença de polaridade, então essa parte vai ser polar. Essa parte que é hidrocarbonada, que é formada por hidrocarbonetos, vai ser a parte apolar da molécula. Então essa molécula aqui ela vai ter uma maior tendência de ser lipofílica, ou seja, de dissolver mais a gordura do que a água. Por quê? Porque a parte apolar dela é maior que a parte polar. Então, a polaridade da molécula define a sua solubilidade. Moléculas maiores são menos solúveis em água. Moléculas maiores são mais solúveis em gordura. Se a parte polar tiver um tamanho relativamente equilibrado com a parte apolar, com a parte formada por hidrocarbonetos, aí a molécula vai ser anfifílica, ou seja, ela vai ser capaz de se dissolver em água e em gordura, certo?